Bom, então estamos no primeiro domingo do Advento. É um tempo especial que nos obriga a nos prepararmos para o Natal. E o texto separado para o dia de hoje é um texto que a gente encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Não é exatamente o texto do calendário litúrgico para o domingo desse ano, mas é um texto que poderia ser usado sem nenhum grande problema e que ao longo dos anos já foi usado. E esse texto, lá, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do primeiro versículo, diz assim: Naquele tempo, João Batista estava pelo deserto da Judéia pregando o seguinte: emendem-se, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías escreveu o seguinte: alguém grita no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas para ele. João vestia-se com pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Uma grande massa de gente de Jerusalém, de toda a região da Judéia e dos lugares em volta do Rio Jordão, iam ouvi-lo. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse o seguinte: suas cobras venenosas, vocês acham que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não se iludam, dizendo uns aos outros: Abraão é nosso antepassado. Pois eu garanto a vocês que Deus pode fazer descendentes de Abraão até dessas pedras. O machado já está pronto para cortar as árvores pela base. Toda árvore que não dá frutos bons será cortada e jogada no fogo. Eu batizo vocês com água para mostrar que se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim vai batizar com o Espírito Santo e fogo. Ele é maior do que eu e eu não mereço nem tirar as sandálias dele. Com a pá que ele tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. O trigo ele vai guardar no seu depósito e a palha ele vai queimar no fogo que nunca se apaga. Esse é um texto bastante conhecido, que a gente poderia até usar num outro momento do ano, ao longo do calendário litúrgico, mas eu acho que esse texto é útil para nos colocar nessa trilha do Advento que começa hoje. Essa trilha do Advento que foi marcada pelo nosso primeiro encontro dentro desse tema se dar no mês de dezembro. Esse mês de dezembro que, a cada ano, nos coloca num movimento de preparação. De alguma forma, o mês de dezembro nos obriga a pensar sobre o novo na vida, num clima cheio de expectativas e que, no ambiente cristão, reverbera no sentido da palavra advento. Advento significa chegada. Algo chegará. Cabe a nós, então, diante dessa chegada, uma disposição, uma prontidão, de um jeito específico, que não se coaduna com uma espera passiva. É necessário que haja ação. A época do Advento é, portanto, uma época de espera ativa. E para promover inspirações sobre esse tempo, há alguns textos marcantes, como esse de hoje, que geralmente são explorados ano após ano pelos calendários litúrgicos e que nos sugerem alguns modos de existência próprios do Advento. Nesse, em especial, nesse texto, há um personagem excêntrico, João Batista, o profeta dos desertos que cercavam Jerusalém. É preciso ressaltar esse aspecto. Seu ambiente de perambulação é o deserto, o ambiente da escassez, da hostilidade, da precariedade, da esterilidade e da não-vida. Ou seja, João Batista é o tipo de ser humano que vive no limite da existência e cuja perspectiva tem como ponto de referência justamente essa condição da falta. Isso talvez nos coloque numa posição de estranhamento ou falta de identificação quanto a esse homem. Nós, que vivemos num ambiente urbano e que não carecemos de tanta falta quanto era que ele experimentava no seu dia a dia. É de se esperar que o vocabulário que ele use, a argumentação que ele trabalhe e o seu jeito de se apresentar causem mais repulsa a nós do que acolhida. Mas, curiosamente, a versão de cristianismo que se implantou na história, junto das suas múltiplas variantes,
exploraram esse texto por um caminho ligado ao reconhecimento de culpa e aplainamento de caminhos. Essa versão de cristianismo que se consagrou usa como núcleo gerador de sentido para esse texto a ideia de pecado, de julgamento divino e de emergência. Isso é o que está estampado, sem dúvida, no sentido imediato dessas palavras. Essa seria uma forma de pôr-se em ação no período do Advento e que é uma forma padrão explorada no ambiente cristão e também por muitas outras formas de religiosidade, se considerarmos outros momentos que também traduzem essa espera por uma chegada. Nesse sentido, atender ao grito que vem do deserto é reter-se, livrar-se, purgar-se de algo, talvez até da própria vida. Que forma estranha de atender a um grito que vem do deserto. Aliás, é curioso que esse profeta excêntrico do deserto estivesse mobilizando ou pondo em ação uma massa de gente disposta a ouvir o seu discurso. Contudo, reter-se, livrar-se e purgar-se de algo era a forma típica de operação da religiosidade naquele que era o exuberante templo de Jerusalém. Não faria sentido para aquelas pessoas que elas fossem para o deserto para ouvir mais do mesmo. O mesmo já bastava ser ouvido em casa, no templo. Era essa retenção, esse livrar-se, essa purgação que era o cotidiano. O magnetismo do deserto de João precisava ter algo de diferente. Além disso, o nosso texto se organiza como material literário numa época que se imaginava ser a última, já que o Templo de Jerusalém já havia sido destruído uns 25 anos antes, o que colapsou as formas oficiais do judaísmo, fazendo com que no imaginário popular o clima fosse de um ou vai ou racha, ou tudo ou nada. Talvez por esse viés seja possível a gente trilhar um caminho desviado do tradicional para esse texto que nos conclama a uma forma de ser específica no Advento. Nesse desvio, o que eu proponho aqui é que o principal aspecto desse texto está na vociferação de João Batista. O machado já está pronto para cortar as árvores pela base. Apenas isso e nada mais. Podemos assumir esse como o núcleo de sentido desse texto, fugindo radicalmente dos sentidos que tradicionalmente são dados a ele. Esse brado, inclusive, é antecedido por um aniquilamento de expectativas de solução da vida, apoiada numa noção de origem especial. Nos termos do texto, não se iludam dizendo uns aos outros, Abraão é nosso antepassado. Se a gente olhar bem a força dessas palavras, não dá para negar que existe uma certa violência nisso tudo. Só que agora a gente está tratando de algo que é compatível com o deserto, a violência. O deserto é luta pela sobrevivência, é construção de abrigo, é busca de água, é fuga, não havendo espaço para retenção, para o despojamento e para a purgação. Diz a vociferação, o machado já está pronto. Isso indica que, quanto à chegada, já está na hora de pôr-se em ação. Não há mais condições de se investir no superficial, no trivial, no secundário. É preciso dispor-se ao essencial. Há algo no curso da vida que precisa estar pronto. E no texto, esse algo que está pronto é surpreendentemente um machado. Fugimos de qualquer imagem fofinha sobre essa disposição adventícia. Dos símbolos do advento, talvez o fogo das velas é o que vem a fazer mais sentido agora. O machado está amolado, em condições de uso imediato. E todos sabem para que serve um machado. Amolar esse machado é a preparação para a chegada daquilo que interessa. O machado já está pronto para cortar as árvores. As árvores. O advento nos convoca a empunhar um machado e derrubar árvores no Natal. Loucura? Naturalmente, isso não é um discurso pró-desmatamento, como alguns fariam tempos atrás. Pensem em toda a gama de sentidos que uma árvore tem. Uma árvore é símbolo de estabilidade, de descanso,
de abrigo, de sombra, de perenidade. Uma árvore é como uma estrutura, um suporte, que, sendo rígida, sustenta seus galhos, ninhos de passarinhos e gatos fugitivos. Uma árvore integra, liga céus e terra, representa o cosmos, a vida, numa espécie de fecundidade supostamente inesgotável. Fazemos parte de uma árvore genealógica, que mostra nossas raízes e galhos que de nós derivam nossa descendência. Árvores são símbolos para a ancestralidade. Inclusive, para a tradição dos antigos judeus, uma árvore era símbolo da sua identidade étnica. Era o povo que era simbolizado por uma árvore, no caso a figueira. Nossa imaginação foi alimentada por uma árvore da vida, que nos tornaria imortais, por uma árvore do conhecimento, que nos livraria da ignorância. E, sobre isso, um sobrevoo sobre todas as diferentes formas de espiritualidade que a gente tem acesso, parece que a árvore sempre está presente. Só que o machado já está pronto para cortar as árvores pela base. Nem as raízes resistirão. Há algo no discurso de João que nos diz respeito às árvores e que nos convoca a uma ação do topo ao toco. Mas estamos cansados de árvores. Não devemos mais acreditar em árvores, em raízes, em radículas. Já sofremos muito. Essas palavras, que parecem, pelo menos em superfície, ecoar algo do espírito do deserto, a gente vai encontrar numa obra que está fora do ambiente bíblico. É uma obra chamada Mil Platôs, de um filósofo francês, Deleuze, e seu amigo Guattari. Nessa obra, que tem um subtítulo muito curioso, Capitalismo e Esquizofrenia, a árvore ela aparece como um conceito que remete a um tipo de organização da vida desalinhado às demandas reais de existência e de pensamento que a contemporaneidade existe. A gente pode pensar numa estrutura, uma árvore raiz, que possui fundamento, essa raiz, e essa árvore depende da raiz para se multiplicar. A raiz é unidade, é uma gênese, é uma espécie de verdade que antecede a tudo e da qual germina tudo que é múltiplo. Por esse caminho, a árvore raiz é também uma espécie de pensamento inflexível, um modo sedentário de viver, uma organização hierárquica de relações. A árvore raiz sugere uma monotonia, simbolizando uma dependência daquilo tudo que é múltiplo em prol de uma unidade que é hierarquicamente superior. Daí o enunciado crítico que a gente encontra nessa obra. Muitas pessoas têm uma árvore plantada na cabeça. Para esses autores, a ideia de árvore raiz dominou a realidade do pensamento ocidental nas ciências, na técnica, na economia, na teologia, na sociologia, na filosofia, de forma que sempre tem um fundamento, uma raiz de onde tudo deriva. A gente tem uma espécie de adicção por fundamentos. Em todo canto, a gente se vê arraigado a raízes, por mais que isso seja redundante. E sempre tem uma raiz de onde tudo deriva. A gente está sempre vinculado a uma árvore, seja na família, no trabalho, na espiritualidade, até no lazer. Sempre tem um manual, um guia, um modelo, uma referência, e essa ideia é tão forte que até uma espécie de místico dos anos 50, que se esforçou para trazer o Oriente para o Ocidente, ele não conseguiu fugir dessa ideia de árvore. Ele chegou ao ponto de dizer o seguinte, que o homem está fixado na natureza tanto quanto uma árvore. E ainda que ande livremente sobre duas pernas e não esteja enraizado ao solo, ele não é, de modo algum, um ente autossuficiente, que se move por si mesmo e que se guia por si só. Porque sua vida depende inteiramente dos mesmos fatores de que dependem as árvores. Os vermes e as moscas, e nos poderes universais da natureza, da vida, de Deus, ou como você queira chamar. De alguma fonte misteriosa, a vida flui através dele incessantemente. Notem que esse sujeito que falou isso, que se chama Alan Watts, um cara famosíssimo e super importante na história da nossa tradição, fez uma falsa oposição entre o fixo e o autossuficiente. E é justamente essa falsa oposição que a gente precisa esclarecer. Se a gente se volta para o que o Deleuze e o Guattari pronunciaram e a gente liga isso ao texto bíblico, talvez
a gente possa pensar que o advento é mais bem compreendido como um momento oportuno para colocar em risco esse tipo de estrutura que a gente geralmente usa para organizar a nossa vida nas suas múltiplas instâncias e que limita a nossa mobilidade. Preparar um caminho, que é o que diz lá no texto de Isaías, que antecede a vociferação de João Batista, envolve uma derrubada, uma demolição, um tombamento, alguma forma de aniquilação. Aliás, desde a antiguidade, a técnica de construir estradas envolve algo dessa natureza. Sempre tem algo que precisa ser derrubado para abrir caminhos. E é justamente isso que diz a voz que clama do deserto. É preciso que haja uma espécie de flexibilidade na base. Aquilo que está dado como rígido e como estruturante, como um pilar, a árvore parece um pilar, não é suficiente para dar conta da vida real. Após o trabalho desse machado que estava em prontidão, a base das árvores para cortá-la, haverá espaço para outras formas distintas daquelas que se fundamentam nesse modelo árvore-raiz. Há outro modelo de vida possível para ser explorado. Há outra forma de entranhar-se na vida, que não é na forma de raízes. Essa forma é a erva daninha, o capim, o mato selvagem, o musgo, a respeito de quem é difícil a gente encontrar aquele núcleozinho de onde tudo germina. Nessas estruturas, no musgo, no mato, na erva daninha, existe um entrelaçamento que acontece por debaixo da terra, como se fosse uma rede rasteira difícil de identificar e de debelar. Aliás, a gente encontra essas ideias no próprio discurso de Jesus, quando ele apresenta uma forma de organizar a vida que ele chama reino de Deus. Diz assim o texto no próprio Evangelho de Mateus: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, e crescendo é a maior das plantas. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que a mostarda ou a mostardeira é uma erva daninha. A sequência do texto, como o Evangelho nos apresenta, é curiosamente estranha, porque não faz sentido. Diz que essa planta vai virar uma árvore. É a mesma coisa que a gente dizer que um cheiro verde vai virar uma palmeira. Não faz o menor sentido e, a meu ver, tem alguma história esquisita nessa continuação do texto ali. Mas isso é papo para outro domingo. Bom, no máximo, a gente tem nessa mostardeira um arbusto desestruturado, onde a gente não consegue identificar um caule principal, nem as suas derivações que se subordinam. A árvore, ela impõe uma unidade na origem. A erva daninha é uma multiplicidade na origem. A árvore é um romantismo. A erva daninha é um realismo e envolve uma potente aditividade. Quem já teve um quintal sabe como é que é difícil superar a quase invencível força do mato que cresce. Você até mata uma árvore. Basta tirar um pedaço da casca e a gente vai ver como uma árvore é frágil. Mas o mato é muito difícil de vencer. Aliás, é curioso pensar que uma árvore morre se a gente tira uma porção da casca. Será que a gente também não sucumbe se tirarem de nós um pouco da nossa casca, um pouco das nossas máscaras? Bom, nesse sentido, o machado ao pé das árvores convoca-nos para um desenraizamento, ou pelo menos para uma outra forma da gente se relacionar com o chão da vida. O nosso tempo vive esse desenraizamento. E cada dia que passa, são promovidos novos desenraizamentos. Há quem se esforce para dizer que isso é negativo. Será que é mesmo? Ou isso é apenas uma reação ao excesso de raízes que foram estabelecidas na humanidade ao longo da história? Quem diria que a gente podia começar as nossas celebrações do Natal desconvocando as árvores, derrubando-as, melhor dizendo? Lembrem-se da cena do Natal que até Eurico usou aqui num dado momento para refrescar a nossa memória. Naquele ambiente que culminou com a manjedoura, os animais, aquela romantização toda, se a gente pensar no que realmente deve ter acontecido ali, talvez não havia árvore alguma. Mato e musgo, com certeza havia. Mas João Batista diz: emendem-se. A árvore de Natal só é bonita porque ela é temporária.
talvez seja justamente na sua derrubada, ou a gente chamaria de desmontagem, lá no dia 6 de janeiro, que a vida real começa. Mesmo que eu seja uma árvore bonita, como a gente cantou, é necessário um brilho de paixão, um machado, uma faca amolada. Amém.